Então, sou sócia fundadora e diretora de crescimento da Tropos Lab, que é uma consultoria. Estou trabalhando aí há 20 anos. Eu sou psicóloga de formação, então vocês vão ver aí que na minha abordagem tem um viés comportamental muito forte, muito voltado para as pessoas. Fiz minha formação em inovação no mestrado, onde eu comecei pesquisando cultura de inovação, e depois fui fazendo cursos com os autores da área, o Steve Blank, o Mark Stickdorn, então, sobre Customer Development, design de serviços, enfim. E desde 2010, trabalhando aí com design e ajudando as grandes empresas a implementarem a inovação de fato, né? Acompanhando aí essa história e o ecossistema. Então, a Tropos é uma consultoria de inovação que une essas três coisas aí: inovação, essas novas metodologias, tecnologias e comportamento humano. E aí vocês vão ver por que isso é importante aqui. Então, a gente tem duas competências muito fortes. A gente sabe formar times, desenvolver habilidades e ser específico e preciso e sistemático no desenvolvimento das habilidades para a inovação. E a gente tem muito repertório em fazer esses projetos de fato acontecerem, porque inovação não é ideia, inovação é o que é implementado. Ideia é ideia, inovação é o que foi implementado e teve êxito. A gente já atuou em mais de 110 programas diferentes, a gente está com 1.650 startups aceleradas em quase todos os estados do Brasil e já realizamos aí mais de 700 projetos de inovação junto com grandes empresas, que a gente chama de intraempreendedorismo, ou seja, quando eu estou empreendendo dentro de uma empresa, um projeto de inovação. Aqui tem alguns dos nossos clientes, então vocês vão ver que tem vários setores diferentes, de logística, financeiro, onde a gente já trabalhou aí, por exemplo, com intraempreendedorismo, com operadores embarcados no Hidrovias do Brasil, ou com profissionais PhD em centros de pesquisa, sempre desenvolvendo habilidades para inovação, sempre ajudando os projetos a serem implementados, mas com abordagens diferentes, porque são pessoas e contextos muito diferentes. Então, isso também é muito importante, a gente saber adequar as ferramentas às necessidades, aos objetivos estratégicos, ao contexto que ela está inserido, para ter, de fato, êxito e ter uma experiência leve e eficiente de inovação. A gente trabalha em rede, com destaque para o Orb Learning Village, que são nossos parceiros em São Paulo e em Minas, porque eles também têm um olhar especial para as pessoas. A gente está no mês da inovação, não sei se vocês sabem, mas no dia 19 é comemorado o Dia Nacional da Inovação. Bom, e aí, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar de inovação, mas eu estou entendendo que durante a manhã vocês já ficaram assim com vontade de fazer inovação, não é? Vocês já entenderam o que é, porque a Silvana falou, vocês já viram o Pedro contando a história deles, falaram, eu também quero assim, eu também quero implementar. Vocês viram aqui um pouco do como fazer dentro das cooperativas, e aí agora está todo mundo com vontade de fazer inovação acontecer. Eu espero que vocês comecem mesmo, quem não começou ainda, e quem está com dúvida, espero que isso aqui ajude, porque eu vou falar um pouco da inovação, como superar o Vale da Morte. E o Vale da Morte não é um termo da Renata, é um termo, né, que existe, então não estou sendo assim, exagerada, não, é um termo oficial. Mas eu vou começar falando sobre startups, porque a gente tem assim, muitas vezes na cabeça o que é uma startup, mas eu queria falar isso enquanto conceito, trazer tecnicamente para vocês entenderem que startup não é qualquer empresa de tecnologia, né? Startup tem a ver com um método, tem a ver com uma fase, tem a ver com uma busca, né? Então, as startups são organizações humanas que trabalham em ambiente de extrema incerteza, buscando um modelo de negócio repetível e escalável. Então, pensem, não tem nada falando de tecnologia aqui. Então, a rigor, tecnologia não é a primeira coisa quando a gente define uma startup. Mas, quando a gente está buscando um modelo de negócio repetível e escalável, ela é a ferramenta principal. Tá? Por isso que essas coisas se confundem. Mas, antes de tudo, é uma organização humana, porque muitas vezes não tem nem o CNPJ, não tem uma área que é dona, não tem
não tem quase nada. Tem uma ideia e tem pessoas que acreditam naquela ideia, que acreditam que ela gera valor e que estão a fim de implementar. Estão trabalhando em ambiente em extrema incerteza. Só as startups estão trabalhando em ambiente de extrema incerteza hoje em dia? De jeito nenhum. Com a transformação digital, estamos todos num ambiente de extrema incerteza, porque o mundo está mudando muito rapidamente. Os computadores dobram sua capacidade a cada 12 a 18 meses, e com isso a gente tem tecnologia em cima de tecnologia, gerando mais tecnologia, e a gente tem que aprender sobre tudo isso para trabalhar direito, para viver direito, para namorar direito, para estudar direito. Né? Então, estamos num ambiente de muita mudança, e quanto mais a gente se prepara para ela, menos incerto ele fica, inclusive. Mas esse ambiente de incerteza, ele é compartilhado, e isso faz com que as startups se tornem um modelo muito interessante para a gente aprender como trabalhar nos dias de hoje. Por isso que elas estão assim, se tornando referência de fato para as grandes empresas também, para como fazer a inovação acontecer. Então, elas conseguiram uma coisa que não estamos conseguindo de outras formas facilmente hoje em dia, que é ser bem-sucedidas e reinventar a maneira como se faz, né, como se trabalha, como se gera esses negócios. As metodologias tradicionais não estão conseguindo desempenhar bem nesse ambiente de incerteza, de mudança contínua. Eu trouxe aqui um QR Code que vai para um dicionário. Se vocês estiverem curiosos, que a gente fala muito pivotar, fala vários termos diferentes. Então, tem um dicionário rápido ali, para quem ainda não conhece todos esses termos, se familiarizar. Então, fica aí de dica para vocês. Mas deixa eu explicar, então, o que tem a ver o Vale da Morte com as startups e com a inovação. O que é o Vale da Morte? Essa curva aqui, que poderia ser uma curva normal, mas ela tem ali um buraco, é uma curva de adoção de novas tecnologias. Essa primeira parte da rampa a gente chama de Early Market. No Early Market, a gente tem os Innovators e os Early Adopters. Isso significa que são pessoas no mercado que estão interessadas em comprar produtos inovadores, em testar novas soluções. Elas estão mais propícias a isso, por muitos motivos. Podem ser porque são curiosos, pensa na pessoa que dorme na fila para comprar um novo iPhone, ou pode ser pessoas que sentem com muita intensidade a dor para a qual aquela tecnologia está sendo solucionada. E as startups e as inovações se desenvolvem buscando essas pessoas e criando formas de atender essas pessoas. Mas, à medida que ela se estabelece, a startup, para ganhar maturidade, para crescer, para escalar, para se transformar num unicórnio, numa zebra ou num camelo, ela precisa alcançar o mainstream market, que é a grande parte do mercado. Ou seja, se ela não passar desse vale, ela não vai crescer o suficiente para ser uma startup. Mas atenção, pode ser um negócio bem honesto, pode ser um negócio interessante, pode ser uma solução legal para a empresa, mas pode ser que não seja escalável. Então, existe essa diferença. Agora, para chegar no mainstream market, a gente tem que transpor esse buraco. E é ali onde a maioria das startups falha. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de inovação. Porque quando a gente fala em transpor aquele buraco, nem todos os tipos de inovação a gente precisa pensar exatamente assim. Quando a gente fala de um tipo de inovação ali, esse quadradinho de dentro, que é o core, é uma inovação um pouco mais incremental, em que a gente está fazendo pequenos ajustes para atender um mercado que a gente já atua. Então, vou fazer pequenas mudanças numa coisa que eu já faço. Eu já conheço o mainstream market. Quando eu estou falando do adjacente, da inovação adjacente, aí eu preciso fazer ajustes maiores para alcançar mercados que eu ainda não alcanço. Então, pensa, por exemplo, em alguma empresa que produz ração para cachorros e agora tem que produzir ração para gatos. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Né, nutricionalmente, etc., a forma de chegar no mercado. Você fala assim, tudo é ração. Não, é um mercado adjacente. Então, eu tenho que fazer outros tipos de inovação que vai do produto ao marketing para chegar ali. E a inovação transformacional, que é a última, é a inovação, pode ser disruptiva, é a inovação mais difícil de se conseguir, porque ela demora mais tempo, é a que está mais sujeita àquele abismo,
né, aquele vale da morte. E é uma inovação que requer da gente muito mais disciplina ao longo do tempo. A gente está falando ali de 5 anos, em média, né? Depende do tipo de inovação, mas assim, tenham em mente, estou falando de 5 anos, não é uma coisa que vai acontecer em 1, tá? Então, aí eu vou trazer aqui duas bases, 2 pilares importantes para a gente superar esse vale da morte. O primeiro são as metodologias de desenvolvimento de novos negócios. Então, por que a gente fica falando em pivotar? Por que a gente fica falando em validar? Por que a gente fica falando em dor? Dor do cliente? Eu não estou falando dor do paciente, eu estou falando dor do cliente. É diferente. Isso surgiu com essas novas metodologias que hoje elas estão correndo juntas, mas elas foram desenvolvidas um pouquinho separado. Nessa caixinha em cima você tem o Customer Development, que foi desenvolvido pelo Steve Blank, que, na minha opinião, democratizou a forma de empreender no mundo. Ele que juntou ali diversas metodologias, ferramentas, etc., e que tornou o processo muito mais guiado e intuitivo para quem está criando um novo negócio. Embaixo tem as metodologias ágeis, metodologia que surgiu no desenvolvimento de gestão de software e que hoje transbordou para todas as áreas, enfim. E a gente tem ali as 3 bolas que remetem ao Design Thinking, né, que, inclusive, o pensamento do Design Thinking está dentro do Customer Development. Então, são as 3 metodologias que vêm revolucionando a forma de trabalhar, não só de gerar negócio. Então, vale a pena pesquisar um pouco mais, se vocês não conhecem. São formas de explorar problemas, de trazer pensamento crítico, de aprender durante o processo, de resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Né? Então, essas metodologias possibilitam que, com poucos recursos e muita incerteza, a startup dê conta do recado. Então, vocês devem conhecer o Business Model Canvas. Né? Então, ele também faz parte lá do Customer Development. Ele não foi desenvolvido pelo Steve Blank, mas ele foi pegando diferentes ferramentas e organizando num processo de desenvolvimento que ajudava as startups a evoluir, não de forma rápida porque é corrida, mas de forma acelerada porque é assertivo. Então, quando a gente fala fail fast, ou seja, erre rápido, você invalida alguma coisa, mas isso gera um aprendizado que te coloca em outra direção. Né? Então, Steve Blank fala que a grande maioria das novas empresas falha porque não consegue encontrar clientes suficientes. Lembra do abismo? Não consegue encontrar clientes suficientes. E não porque não consegue desenvolver ou entregar um produto. Muito pelo contrário, tem produtos maravilhosos que já foram desenvolvidos, impecável, de engenharia, de conhecimento, etc., mas que, né, não deu, não rolou, não deu match. E aí, completando a fala dele com a do Michael Dell, ideias são commodities. A diferença está na execução. Então, ao acelerar 1.650 startups, a gente percebe muitos ciclos de ondas, né? Assim, teve a onda dos aplicativos de mobile, teve a onda dos aplicativos de relacionamento, teve várias ondas, e com isso a gente vê várias ideias parecidas no Brasil todo sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. O que diferencia a execução. E uma coisa que ajuda muito a execução é o Customer Development, e essas são as fases do Customer Development. Então, primeiro, a gente vai buscar descobrir esse cliente, quem que é o cliente, qual que é o problema que ele tem e quais são os aspectos importantes desse problema. Depois a gente vai validar esse cliente, depois a gente vai criar esse cliente, que é quando a gente aprende a vender para ele mais em escala, e depois a gente vai estruturar a empresa. Então, ali, o Customer Development, em cada uma dessas etapas aqui, eu poderia explodir, hoje a gente não tem tempo, mas vale a pena depois vocês pesquisarem, poderia explodir, em cada uma delas a gente tem um ciclo de descoberta, de pivotagem ou de seguir em frente, que possibilita com que a gente valide o problema, depois valide a solução, depois valide uma estratégia de venda, depois estruture a empresa. Estruturou a empresa, pronto, não é mais startup, porque startup é a busca pelo modelo de negócio repetitivo e escalável. Encontrou, acabou. Não estou mais em busca. Agora eu tenho uma empresa que está se estruturando.
Então, tecnicamente, startup é a busca, tá, gente? Se lembrem disso. Então, ela é temporária, ela é repetível e ela é escalável. E aí, a segunda dica, porque meu tempo já está acabando, acho que são 5 minutos, viu? A gente tem as habilidades necessárias para isso acontecer. Então, assim, não tem jeito, gente. O processo de inovação não é um processo de engenharia, é um processo de comportamento. Porque o tempo todo eu estou falando em ver oportunidade, em buscar oportunidade, em descobrir, em ter empatia para falar com o cliente. Não tem outro jeito. Você pode escrever o melhor possível. Se a pessoa não tiver habilidade, ela não vai inovar. E aí eu não estou falando de uma pessoa, não. Pode ser um time, pode ser uma empresa. Tá? Mas a gente precisa de densidade dessas habilidades para a inovação acontecer. Senão, o melhor processo não vai fazer isso. Agora, um time bom, com todas essas habilidades aqui, sem processo, faz inovação. Pode ser uma bagunça, mas vai sair inovação. Então, quais são essas habilidades? Né? Eu trago aqui, para abrir caminho para elas, né? Como é que chama? O mestre de alas. É o Schumpeter, que é um economista da década de 50, que falou disso. Né? Ele falava que por trás de todo o processo de inovação existe o processo de empreendedorismo, existe um empreendedor. Então, na literatura de inovação, pouca coisa se concorda, mas que o processo empreendedor é necessário, essa é uma das coisas importantes que os autores concordam, sim. E aí, por causa disso, por causa lá da minha formação, a gente foi investigar esse negócio. Criamos um núcleo de pesquisa em parceria com a universidade. Criamos um tal de agente de comportamento, que é um psicólogo treinado no desenvolvimento dessas habilidades empreendedoras, lá no início, principalmente para mapear, para descrever. E a gente foi evoluindo, estudando isso, inclusive, gerando artigos acadêmicos. A gente gerou a primeira pesquisa sobre saúde mental dos empreendedores do Brasil. Então, a gente foi aprendendo um monte sobre comportamento. Hoje, a gente consegue dizer quais são as habilidades mais necessárias em cada etapa do processo de inovação, como desenvolver e como medir. Então, isso para a gente foi um grande avanço. E está tudo um pouquinho nesse caminho aqui. Né? Então, aqui em 2023, a gente, através do doutorado da minha sócia, faz um teste de validação ali da nossa metodologia de desenvolvimento de habilidades empreendedoras e descobre que a gente consegue, sim, desenvolver de forma sistemática e muito mais rápida do que muitas metodologias, quase todas que estão no mercado. E aí, então, as principais habilidades, elas foram organizadas aqui em 3 pilares. O pilar motivação, realização e relação. Se vocês olharem dentro desses 3 pilares, vocês vão ver palavras conhecidas. Mas não se enganem. A gente busca trabalhar essas palavras, mas com conceitos um pouco diferentes. E o que tem de diferente nesses conceitos? A gente está explicando essas palavras através da sua função e não da sua topografia, que é como a gente chama na psicologia. E eu vou ensinar para vocês com um exemplo simples a diferença entre topografia e função. Imaginem que vocês estão vendo uma pessoa correndo. E imaginem que essa pessoa está correndo ali na Augusto de Lima, ali na rua. O que está acontecendo? O que está acontecendo é a função. Pode ser que ela esteja fugindo de um ladrão, pode ser que ela esteja buscando pegar um ônibus, pode ser que ela esteja atrasada para a minha palestra aqui no Camperava. Mas se você vê essa pessoa correndo no aeroporto, você logo já vai imaginar outras funções. Correr é a topografia. Todo o resto é a função. E quando a gente avalia liderança, tentando olhar a topografia, a gente fala de liderança hierárquica, a gente fala de liderança facilitadora, a gente cria os estilos. Quando a gente fala de liderança, tentando olhar a função, a gente fala assim, aumentar a probabilidade de sucesso do projeto. Olha a diferença. O que essa pessoa faz que aumenta a probabilidade de sucesso do projeto porque engajou outras pessoas? E aí, não vai dar tempo da gente explorar todas, mas eu trouxe pelo menos uma de cada pilar aqui
para a gente ver essa definição e para vocês conhecerem. Então, por exemplo, comprometimento. Comprometimento é aquela pessoa que bate ponto na hora certa e que trabalha e faz hora extra. Não. É a habilidade em manter comportamentos e esforços ou ações que beneficiem a sobrevivência e constante desenvolvimento de sua organização e de seu projeto. Ela faz isso em muitas horas ou em poucas horas? Não sei. Mas você percebe pelas ações dela que ela está comprometida em fazer com que isso dê certo. Coragem para riscos é a habilidade em calcular riscos de ações, avaliando consequências, alternativas e possibilidades de modo a ter certo controle sobre tais resultados, buscando envolver-se em situações desafiantes de risco moderado. Eu gosto muito dessa porque a gente fala que o empreendedor ou intraempreendedor é aquele que corre riscos. Para a gente que está avaliando de fora, que não estudou nada sobre o assunto, ele está correndo um super risco. Para ele, que pensa naquilo o dia inteiro, só fala daquilo e conhece todas as variáveis do ambiente, não é bem esse risco, não. Não é bem esse risco. Ele mensura antes de entrar, ele não é um aventureiro. No pilar realização, eu queria falar de criatividade inovadora, que é a habilidade ao buscar resolver dores e problemas. Então, esse é um contexto, é a rua, é Augusto de Lima para quem está correndo, tá? Em idealizar e desenvolver soluções mais efetivas a partir da investigação a fundo de tais problemas. Então, a criatividade inovadora aqui na inovação, ela tem uma função, vocês podem chamar de foco, que é fazer alguma coisa que funciona. Não é ficar tendo ideia. No pilar relação, eu trouxe liderança. Então, explorando um pouco mais aquilo que eu falei, é a habilidade em influenciar indivíduos, reforçando-os positivamente quanto à execução de ações rumo ao alcance de objetivos determinados. Então, é aquela pessoa que consegue fazer outras pessoas se comportarem na direção de um objetivo que aumenta a probabilidade de sucesso do projeto. Se ela fez isso distribuindo prêmio, batendo palma, ou criando um horário de trabalho diferente, ou fazendo em grupo, fazendo... Não é esse o ponto. Isso pode mudar contexto a contexto. E aí, já chegando ao final, eu tenho aqui muito mais sobre comportamento e sobre metodologias, gratuito no nosso blog. Se vocês quiserem explorar, conhecer um pouco mais, recomendo. Tem e-book sobre as ferramentas, tem e-book sobre as habilidades, tem bastante coisa mesmo para explorar. E eu deixo também aqui os meus contatos pessoais para a gente poder se conectar. Desejo que vocês continuem inovando, desejo que o evento aqui seja maravilhoso e que, né, gere valor aí para o nosso ecossistema. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigado, Renata. Quero agradecer sua participação. Só tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Tudo que você explicou, a gente pode aplicar tanto para uma empresa grande como uma pequena empresa? Sim, da startup à grande empresa, o grande ponto aqui são os projetos de inovação. Tem projeto de inovação dentro da cooperativa? Tem. Então, tudo isso que eu falei está valendo. Tem projeto de inovação no condomínio? Beleza, tudo isso que eu falei está valendo. Tem projeto de inovação no governo? Tudo isso que eu falei está valendo. Isso é importante porque as habilidades empreendedoras, elas não são necessárias só para quem está empreendendo. Hoje, elas são necessárias para a gente desempenhar projetos de inovação. E eu não consigo mais ver um mundo em que qualquer trabalho tenha um ambiente em que ele não precisa inovar. Por quê? Se os computadores estão dobrando sua capacidade a cada 12 a 18 meses, e a tecnologia em cima de tecnologia, como que a gente vai trabalhar sem inovar? Logo, fiquem espertos com as habilidades empreendedoras, porque elas são habilidades de desempenho no mundo do trabalho hoje também. Fantástico. Obrigado, Renata.